Ai, ai. In the mirror. Ah, que beleza. Ah, que beleza. Ah, como é que vocês estão? Acordados? Acorda, cambada! Último corujão da vida, sim ou com certeza? Não, eu não tô acreditando que vocês estão nessa vibe. Último corujão da vida, sim ou com certeza? Aí, agora eu comecei a gostar. Galera, o que vocês estão achando até agora? Nossa senhora, acorda, pelo amor de Deus. O que vocês estão achando até agora? Resume o que a Dani falou aqui em 2 frases para nós. Qualquer coisa é reze, né? O que não for HC, né? Não é? Eu acho bom de processo penal. Já saiu? Já. O bom do processo penal é isso, que qualquer coisa é reze. E eu gosto da processo penal, vocês não têm noção do tanto. Mas hoje nós vamos entrar aqui de cabeça em coisas que não são novidade para vocês. Repete, não é novidade para mim. Eu não escutei, não é novidade para mim. Então eu vou responder. Fala, então eu vou responder tudo que o Heitor me perguntar. Aí, agora, e disso que eu gosto, ó, vamos aqui comigo, ó. Quando a gente fala da teoria, presta atenção aqui, teoria do crime, os 3 elementos que são indispensáveis para o nosso estudo são... Fala comigo! E? Beleza. Me dá uma definição de fato típico. Depressa. Ora! Temos um Sherlock Holmes aqui. Algo que está tipificado. Beleza. Definição de ilícito. Isso aqui é só para começar e para esquentar. Que não é justificável. Eu sei que o Getúlio falou isso para vocês. Não falou? Aí, ó. E o culpável ou a culpabilidade, o que é? Fala, responsabilidade. Mais alto agora para eu escutar, responsabilidade. Exato, é a responsabilidade envolta no negócio. A gente vai parar hoje aqui no fato típico, porque tem alguns pontos que eu quero destacar para vocês, que sabe quando vem aquela vozinha dizendo assim, eu acho que vai cair? Pois é. Eu tô com algumas impressões a esse respeito. Cola aqui em mim. Vamos lá. Tem uma situação referente ao fato típico que faz com que a gente precise ter bastante atenção, que é a chamada tipicidade formal e a tipicidade, qual que é o outro aqui? Oh! Tá começando a ficar legal. Tipicidade formal, que porcaria é essa? Me ajuda. Tipicidade formal, o que isso te lembra? Quando isso passa pela sua cabeça, tipicidade formal, forma, norma, é a adequação, vamos comigo aqui, ó, a adequação do fato à norma. Simples assim. Fulano de tal cometeu um homicídio, matou alguém. Isso está disposto na lei? Sim ou com certeza? Sim ou é claro que sim? Então, se está disposto na lei, tem tipicidade formal. Mas isso não é suficiente para que o fato da realidade se enquadre como fato típico. Precisa de mais coisa, que é basicamente a tipicidade material. E o que é isso? A bagatela entra depois. Tá aqui nesse pacote, e é aí que a gente quer chegar. Mas a gente precisa definir antes. O que é tipicidade material? Que silêncio terrível. Ô, tragédia. Não. A comprovação entra aqui, ó. Eu preciso saber se o fato existiu ou não para entender se ele é adequado ou não é adequado à norma. Isso está aqui, ó, a adequação. Eu quero saber o que é a tipicidade material. Fala comigo assim, ó, relevância. O que você tinha dito?
dá para dizer que é isso, porque esse ofendimento precisa ser relevante. Essa ofensa precisa ser relevante para que ela seja considerada. É que se a gente for buscar na doutrina, a gente vai achar isso. Mas eu estou tentando simplificar a vida de vocês aqui. Deu para sacar, né? Então, tipicidade, ou melhor, o fato típico depende da tipicidade. Acorda! Tipicidade. Que é a... E a tipicidade? Que em grosso modo é a... Relevância, garoto. Boa, gostei. Tá, e como é que eu vou exemplificar essas situações aqui? E o que a gente pode depreender disso? Quando eu estou falando de tipicidade formal, presta atenção, tipicidade formal, eu estou falando da adequação pura e simples. O fato aconteceu, tem resposta na norma. Se tem resposta na norma, eu tenho uma tipicidade formal. 50%. Até aí, nada demais. Mas, em relação à tipicidade material, qual é a importância disso para mim? Por que eu preciso me lembrar desse negócio? Pelo simples fato de que se não há relevância, se esse ataque ao bem jurídico não é significante ou significativo, a tipicidade por inteiro deixa de existir. É aqui que mora o tal do princípio da... Ou... Eu acabei de falar, insignificância. Ou criminalidade de bagatela, ou seja, o dano é tão pequeno, tão ínfimo, que não vale a pena mexer o Estado inteiro para resolver essa encrenca, resolver essa bucha. Quando a gente está falando, então, de uma situação em que não há relevância, ou melhor, ou o crime é de ínfimo valor, ou de um toque mínimo no bem jurídico, todo esse pacote do fato típico deixa de existir. Logo, tudo isso passa a ser... moleque, vocês estão gostando de ver. Nem parece que é 3 da manhã. Tá legal, não tá? Basicamente, isso é o que define o princípio da insignificância. É uma das formas de definir o princípio da insignificância. Quando não há tipicidade material para o fato. Logo, não há tipicidade, não há crime, não há nada a ser investigado ou responsabilizado. Mas... não é só dizer que não há relevância, há critérios para isso. Porque se for só um olhar para a irrelevância, qualquer furtozinho de aliança de noivado aí seria ignorado. Mas tem algo a mais aí, não tem? Porque se há um valor sentimental, se há um rompimento de obstáculo, se há uma situação que envolve periculosidade, tudo isso vai ser ignorado e o indivíduo vai ser responsabilizado, porque passa a ser significativo aquele negócio. Vocês estão ligados? Há alguns critérios que precisam ser levados em conta quando o assunto é a bendita da insignificância. E eu lembro de ter falado isso em aula. Então, eu posso cobrar. Quais são os 4 critérios, ou os 4 vetores, ou os 4 referenciais que a jurisprudência estabelece para que eu possa reconhecer a insignificância? Aí agora deu um nó aqui, né? Quem falou que lembra? Eu juro que eu entendi, eu lembro. Nossa, eu tô tão louco para sair alguma coisa. Vamos lá, vamos tentar. Mínima ofensividade. O que mais? Periculosidade, ou melhor, ausência de periculosidade. Eu vou colocar pouco aqui, porque senão eu vou romper a linha. O que mais? Está faltando 2. Inexpressividade da lesão. E está faltando um. Ninguém. Aí, garoto! Ninguém vai dormir com os gritos na cabeça. De nada. O João ainda vai entrar pulando aqui que nem um maluco. Nossa, ele está lá aquecendo a goela desde as 10 da noite. Mínima ofensividade,
periculosidade inexistente ou baixa, inexpressividade da lesão e a baixa reprovabilidade. Ou seja, o juiz tem que olhar, coçar a cabeça e pensar, vamos deixar quieto. Ou então é aquela situação em que você e eu olhamos para a situação e dizemos assim, deixa, né? É aquela em que a gente olha e pensa, acho que eu faria igual ou pior. Às vezes pior. E a gente pode exemplificar de trocentas formas, né? A mãe que está precisando de um determinado item para cuidar do seu filho, sei lá, item de higiene, entra no supermercado, pega lá meia dúzia de shampoo, não dá R$50 as coisas que ela leva, e aí ela vai e acaba sendo capturada ali na saída desse supermercado. Vocês estavam falando de flagrante aqui agora, não estavam? Foi pega e presa em flagrante, mas foi ofensiva essa conduta dessa mãe? Houve alguma periculosidade? Alguém foi exposto a algum tipo de risco? A lesão é inexpressiva? 50 conto ali no patrimônio do supermercado, que vende pelo menos R$30 mil por dia. Faz diferença? Só se você for um grande mão de vaca, né? E a baixa reprovabilidade, aquele senso de, eu faria a mesma coisa. Aconteceu isso? No nosso exemplo? Sim, não aconteceu? Então, nesse caso, aplica-se o princípio da ou criminalidade de bagatela. E aí, o que acontece com a tipicidade? O que acontece com a tipicidade? Deixa de existir. O fato passa a ser atípico. O negócio é um grande nada juridicamente falando. E simples assim. Tá tranquilo isso? Nossa, que beleza. Agora, a gente pode tratar de uma situação onde há tipicidade material e deixa de haver tipicidade formal. E essa eu acho que eu vou pegar vocês. Pensa comigo aqui, ó. Imagina a seguinte situação. Uma pessoa, uma moça, vou até apagar isso aqui tudo. Tem ali seus 16 para 17 anos. E aí, de repente, ela chega na delegacia, ó, meu namorado me estuprou. E aí o delegado olha assim, dá uma coçada na cabeça. Né? Mas como assim? Estuprou? Ele manteve relações comigo sem consentimento. Tá. E aí, no fundo, ela estava só, né? Puta da vida com alguma coisa que ele tinha feito. E aí, no curso do processo, ela resolve mudar de versão. E olha, é mentira. Eu consenti com as relações que eu vim aqui apresentar. Diante dessa situação, o negócio já estava até em andamento. Esse indivíduo vai poder ser responsabilizado? Sim ou não? Por que não? Não houve o quê? A idade aqui é irrelevante, porque em relação ao crime de estupro, de modo especial o crime de estupro, há uma situação de maior gravidade apenas se a vítima tem menos de 14. Há uma agravante se ela está entre os 14 e os 18, mas isso não é elementar do tipo ali, no basicão, no caput. O que está no basicão, no caput, na elementar do crime de estupro? A violência ou... Lembra que a gente falou em aula, e quem não estava na aula vai se ligar agora, que o estupro é, nessa área, nessa seara da dignidade sexual, algo parecido com o que é o roubo lá nos crimes contra o patrimônio? É necessário que haja uma coerção. É preciso que haja uma imposição, uma violência ou uma ameaça. Ou seja, se há consentimento, se deixa de haver violência, se deixa de haver ameaça, a elementar do tipo inteira deixa de existir. Logo, a tipicidade formal? Sim ou não? Não, criatura! É óbvio que não tem. Se não houve violência elementar, violência deixa de existir. Logo, o crime deixa de existir. E aí, nesse caso, onde houve o consentimento, a tipicidade formal? O fato é atípico. Estou gostando de ver, vocês estão ligadaço. Mas essa pegada referente à violência e à grave ameaça também pode nos apresentar outras situações. Porque essa violência em relação ao estupro ou qualquer outro crime, pode ser de natureza própria ou imprópria.
E isso precisa ficar bastante claro para nós, porque volta e meia aparece, seja lá nos crimes contra o patrimônio, seja aqui nos crimes sexuais. Quando nós estamos falando sempre no direito penal de algo que é impróprio, nós estamos falando daquilo que é o que não é. A violência imprópria é aquela situação em que, presta atenção, de alguma forma o autor reduz ou anula a capacidade de defesa da vítima, a capacidade de resistência da vítima. E isso já caiu na prova em relação ao roubo. Como, criatura? Vocês vão se lembrar, eu devo ter falado isso em sala quando a gente estava tratando sobre os crimes contra o patrimônio e em algumas outras situações também. Imagina uma pessoa de baixa estatura, professor de processo civil, que fala gritando e dando murro no quadro, que sai à noite, vai sair corre o risco disso acontecer daqui a pouco, inclusive, que vai tomar uns goró num boteco e encontra ali duas meninas, leva as duas meninas para casa naquela vibe de se dei bem, é trancado no banheiro, e enquanto ele está ali se preparando, achando que se dei bem, as meninas fazem o limpa na casa. Essa situação vai ser enquadrada como o quê? O roubo não é impróprio. Roubo com violência imprópria. Porque a capacidade de resistência ou de defesa dessa vítima foi reduzida ou anulada. Roubo impróprio, a gente está criando aqui uma ficção. Mas para esse caso, redução da capacidade de defesa ou resistência. É isso que importa para nós dentro do roubo, quando a gente, ou dentro de qualquer um dos crimes que envolvem ali a violência grave e ameaça, quando o assunto é a propriedade ou a natureza própria dessa condição. Vocês estão acordados ainda? Estão comigo? Estou vendo. Mas tem um outro elemento aqui, especialmente dentro dos crimes contra o patrimônio, que merece a nossa atenção e que nós vamos destacar porque passa por essa inexistência ou existência de violência ou grave ameaça. Imagina aqui a seguinte situação, aqui ó, presta atenção, o indivíduo resolveu, botou na cabeça dele que seria uma boa ideia entrar na casa de alguém, carregar a televisão, a carteira, o que mais ele conseguisse. E ele fez isso, porque ele era um cara safo, tipo o Marcos assim, pena que ele não está aqui agora. Entrou, carregou o que ele pôde, levou embora. Chegou na casa dele com aquela mala de coisa. A esposa falou, sua anta, o que você está fazendo com esse bando de coisa? Você vai ser preso, seu imbecil, eu não vou levar coisa na cadeia para você. Se eu fosse você, ela devolver agora antes que eu te ponha para fora de casa. Aí o indivíduo, de livre e espontânea vontade, total livre e espontânea vontade, volta até a casa do indivíduo e devolve as coisas todas. Nessa situação a gente está falando do quê? Que instituto é esse? Arrependimento. Ó, começou a ficar legal, mas que tipo de arrependimento? Por que ele é posterior? Porque aconteceu depois, né? Depois do quê? Fala, depois da consumação. Depois da consumação, esse é o momento. Tá, mas quando é que acontece a consumação nos crimes contra o patrimônio? Quando há a inversão da posse. Com a vontade de deter aquela coisa para si. Então, aqui, ó, a gente tem ainda um outro elemento, que é o arrependimento posterior. Que acontece com a restituição dos bens. Quando que essa restituição tem que acontecer? Ok. Antes do recebimento
da denúncia. E por que a gente está falando disso aqui exatamente nesse momento em que o assunto era a violência ou grave ameaça? Por quê? Da forma como está escrito lá no artigo 16. Só cabe arrependimento posterior nos crimes onde não há violência ou grave ameaça. E qual é a consequência dela? O indivíduo vai ser absolvido? O fato vai ser atípico? Conversa comigo, qual vai ser a consequência do arrependimento posterior? Redução da pena em que patamar? De 1 a 2/3. Excelente. Só que há ainda um outro pacote de institutos que é cabível até mesmo quando há violência ou grave ameaça. E que institutos são esses? Artigo 15 do CP. Arrependimento ou também, no mesmo artigo, a desistência. Arrependimento eficaz e desistência. Qual é a diferença desses dois institutos para esse que a gente acabou de mencionar aqui? Fala comigo. Desistência voluntária. O indivíduo para ainda antes do resultado pretendido. Por acaso eu resolvo destruir a vida do Max. Pego o meu canivete, que é desse tamanho, que eu deixo lá na porta do carro, e vou dar canivetada nele. Com todo aquele tecido adiposo enorme, meia dúzia de canivetada é suficiente para matá-lo? Desculpa se eu peguei pesado. Meia dúzia não é suficiente. Eu vou tentando, chego na 8ª e penso, o que eu estou fazendo da minha vida? Né? Deixa eu parar antes que eu faça besteira. Parei. Graças a Deus ele não morreu. E também é o tecido adiposo. Eu vou ser responsabilizado por que coisa? Pelo resultado que eu efetivamente alcançar. Eu respondo pelos atos que eu efetivamente praticar, pelo resultado que eu alcançar. Eu estou tentando matar o Max, parei no meio do caminho. Eu respondo pela lesão que for resultante daquilo. Se ele eventualmente morrer depois, aí eu me lasco. Porque a minha desistência não foi suficiente. E em relação ao arrependimento eficaz? Esse é o mais fácil. É só prestar atenção no termo. O que é arrependimento? Não é você tentar desfazer a cagada? Estou lá na 55ª canivetada no bucho do Max. Homem duro de matar. Putz, besteira. O que eu faço agora? Chamo o socorro, porque carregar não tem jeito. Chamo, né? Eu não vou conseguir. Seu Madruga, né? Pessoal falando, Heitor, por que você não veio fantasiado? Porque a fantasia de Seu Madruga eu não achei fácil, né? Poxa vida, difícil para mim. Tá tenso para mim. Arrependimento eficaz. Eu não só paro, mas eu tento evitar. Eu faço o que for possível para fazer com que aquele resultado não seja alcançado. Se der bom, a vida dele for salva, melhor para mim. Eu respondo por aquilo que eu fizer. Se não der bom e ele morrer do mesmo jeito, azar o meu. Isso já caiu em prova exatamente assim. O indivíduo, né, tentou matar a mulher, né, e no meio daquele pacote ele se arrepende, carrega a mulher para o hospital, faz todo aquele peteco, chega lá, a mulher fica internada uns 20 dias, no meio daquele pacote ali, muda a legislação, volta a legislação e a mulher morreu. Resolveu alguma coisa para ele? Não, só perdeu tempo, né? Não precisava nem ter. Brincadeira. Arrependimento eficaz quando o indivíduo não somente cessa a agressão,
mas tenta evitar. Aí, garoto! Nesse caso, a consequência é a mesma. O indivíduo vai responder pelos atos praticados. E aqui fica tudo certo. Se der bom, ótimo. Se não der, paciência. Aqui, nessa situação, a gente está lidando com institutos que não excluem o crime, mas garantem para o indivíduo um benefício, uma vez que, para nós, não é interessante punir de forma indiscriminada. A gente está preocupado com o quê? Com o resultado. Se o resultado foi alcançado, o cara se lasca. Se o Max morreu na história, azar de quem tentou. Agora, se o Max não morreu, sorte de quem tentou. E muito obrigado ao Max por ter esse bucho grande que de 50 canivetadas não resolve. Né? Nada que um tecido adiposo não resolva para poder defender. Enfim, meus caros, para nós, vale tentar deixar claro a seguinte situação. Primeiro, em relação aos crimes que envolvem violência e grave ameaça, é possível arrependimento posterior? Por que não? Porque o tipo já proíbe, é impossível que haja ali o arrependimento posterior quando a lei está vedando. Mas, aqui em relação ao arrependimento eficaz e a desistência voluntária, é possível? Sim, é possível. Basta que o resultado final não tenha sido atingido. Nossa senhora, eu aqui tentando dar tudo de mim para o chefe olhar e falar que orgulho, aí a criatura vai e dorme no meio do negócio. Quando o resultado não foi atingido, quase! O resultado não foi atingido. Excelente, criaturas! Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Faltam só 23 dias para a prova. Vocês têm noção do que é isso? 23 dias é quase nada. Vocês podem aproveitar esse tempo da melhor maneira que vocês puderem. Vocês podem aproveitar fazendo exercícios, vocês podem aproveitar descansando quando der, mas principalmente colocando a cabeça no lugar, deixando a ansiedade de lado e fazendo com que vocês aproveitem melhor o tempo de vocês. Sabe qual é o maior problema da galera que está na preparação para a OAB? A gente vê isso todo santo dia aqui, de diversas formas. É o indivíduo tentar se agarrar em qualquer situação, tentar se agarrar em qualquer coisa, confiar em todo tipo de conteúdo, abraçar 300 apostilas, comprar 18 cursos ao mesmo tempo. No final, a pessoa não consegue assistir nenhuma aula direito, fica lá botando aula no 2, 3x, deita na cama e dorme porque não conseguiu se concentrar em nada. E no final, não aproveita o seu tempo de estudo, não aproveita as relações que a gente constrói nesse tempo, e aí depois vai se culpar os outros por não ter sido aprovado. É muito melhor baixar a bola, segurar a onda. Tolerar direito civil a gente tolera, né? A gente passa por cima. Né? Mas, colocar a cabeça no lugar, se lembrar daqueles que estão perto da gente e que, de fato, vão valorizar essa nossa conquista quando ela chegar, e vai ser agora, para que depois a gente possa olhar para trás e dizer, putz, foi bom pra caramba passar por tudo isso. Eu espero que essa seja a última de vocês. Eu não quero mais ver a cara de vocês aqui na primeira fase. Beleza? Valeu!